Fala galerinha, sou o professor Fábio Costa do canal FM e hoje eu trouxe para vocês um assunto super legal, geometria espacial, beleza? Vamos lá galera, vamos começar, vamos animar. Bom, primeira parte que eu vou falar para vocês hoje é do prisma, né? Primeiro, como é que a gente sabe que uma figura é um prisma? Vamos lá, o prisma vão ser dois polígonos, beleza? Paralelos. E esses caras vão ficar paralelos, esses polígonos paralelos, e na lateral dele eu vou ter vários quadriláteros, beleza? Olha na imagem aí, tá vendo só? O primeiro, eu tenho um prisma de base hexagonal, porque tem 6 lados, tranquilo? E assim por diante. Bom, a área lateral desse prisma vai ser a soma de todas as áreas desses quadriláteros, beleza? A área total, pessoal, vai ser o seguinte, ó, vem comigo, vem. Olha só, vai ser assim, ó, eu pego a área desses quadriláteros na lateral, mais a área desse polígono em cima e desse polígono embaixo, que são iguais, beleza? Bom, por último, o volume. Como é que eu calculo o volume? Vai ser assim, ó, a área da base, que é a área daquele polígono, beleza? Vezes a altura dele, tranquilo? Bom, mas esses prismas, pessoal, eles têm 3 tipos. Normalmente o que cai é o primeiro, tá? Que é quando o prisma é reto. O prisma é reto quando as arestas laterais são perpendiculares aos planos da base. Como assim? Olha só, quando eu tiver uma aresta lateral, que ela fica assim, com a base formando um ângulo de 90 graus entre eles, beleza? Se por acaso essa aresta lateral não formar um ângulo de 90 graus, fica meio inclinadinho, tipo o segundo desenho, significa que esse prisma é um prisma oblíquo, beleza? E por último, prisma regular. Esse prisma vai ser regular quando aquelas bases que eu te falei, a parte de baixo e a parte de cima, são polígonos regulares. Aí o prisma vai ser regular. Tranquilo? Beleza. Vamos lá, galera. Vamos agora falar do cilindro. Bom, o cilindro é aquela figurazinha que você está vendo ali. O que é importante nele? O raio na base, porque na base eu tenho um círculo, então eu preciso do raio. E também preciso da altura. Bom, área da base, πr ao quadrado. Tranquilinho. Área lateral, 2πrh. Então, 2 vezes o π, vezes o raio da base, vezes a altura. Tranquilo? E o volume, galerinha? Como é que é o volume? A área da base, que é a área daquele círculo que fica na base, vezes a altura. Beleza? Bom, o próximo, pirâmide. Pirâmide vai ter que característica, pessoal? Vamos lá. A área lateral dela, a área lateral da pirâmide vai ser formada por triângulos. Então, se eu quiser calcular a área lateral, basta eu calcular a área de todos os triângulos das laterais. Ah, detalhezinho, pessoal. Pensa com o tio Fábio aqui. Se na minha base eu tenho um quadrado, quantos triângulos eu tenho na lateral? 4. Se na minha base eu tenho um pentágono, uma figura de 5 lados, quantos triângulos eu tenho na lateral? 5, beleza? Se liga nisso aí. Bom, o que mais que eu preciso? Área total. A área total vai ser, pessoal, a área de todos os triângulos somado com aquela areazinha da base. Beleza? Volume. Volume vai ser a área da base vezes a altura. Só que tem um detalhezinho, eu tenho que dividir isso por 3. Tranquilo? Bom, mais uma figurinha. Vamos lá, pessoalzinho, vamos falar do cone agora. Cone, aquele chapeuzinho de festa antiga, quando o Manu tinha 40 anos, lembra? Então, vamos falar aqui. Área lateral vai ser π vezes o raio vezes a geratriz, que é essa linhazinha que você está vendo aqui do lado. Aqui, ó, tá vendo? Ó, viu? Foi, muito bem. Área da base, área do círculo, beleza? E o volume do cone, como é que vai ser o volume do cone, pessoal? π vezes r ao quadrado, que é a tal da área da base, vezes a altura, só que o tempo também é dividir por 3, beleza? Vamos lá, galerinha, vamos agora falar da esfera. Pessoal, na esfera eu tenho 2 situações. Primeira delas, vamos lá, eu consigo calcular a área superficial. A área superficial da esfera, toda essa região aqui em volta, assim, vai ser πr ao quadrado, beleza? Volume da esfera, 4/3 de πr ao cubo. Com um detalhezinho, pessoal. Quando eu estou falando da esfera, eu tenho que tomar cuidado que às vezes ele pode me dar o diâmetro. Eu sei que o diâmetro é igual a 2r. Então rola uma relação entre o diâmetro e o raio, beleza? Beleza. Agora vamos lá. Momento piadinha do Manu. Plim, plim. Ô, Fábio, você sabe...
Tu tá definindo esfera, tu sabe o que é uma esfera? Sim ou não? Não sei. É um leão morto. Caramba. Esfera. Muito ridículo. Vai embora, vai embora. Vamos lá. Tronco de cone e tronco de pirâmide. Pessoal, não é costume cair pra gente calcular o volume, mas é bom saber, beleza? Bom, primeiro, tronco do cone. Nada mais é que eu tenho um cone, aquele chapéuzinho lá de festa, eu corto ele paralelo à base, beleza? Formando essa primeira figurinha que vocês estão vendo. Nisso eu tenho uma altura que vai do círculo de baixo até o círculo de cima, ó, beleza? Eu tenho também o raio da base maior, o raio da base menor e essa giratrizinha. Olha o palavrão para a fórmula. Π vezes H, que é a altura, entre parênteses, Rzinho ao quadrado mais Rzinho vezes Rzão, mais Rzão ao quadrado. Tudo isso dividido por 3. E coisa feia, né? Mas, ó, é bom saber, beleza? No caso da pirâmide, eu tenho volume igual a altura. Essa altura vai ser exatamente a distância entre aquela superfície da base, o polígono da base, e a superfície, aquele polígono daquela seção que eu cortei, beleza? O que mais que eu tenho? H sobre 3, então volume, H sobre 3, abre parênteses, esse S é de área, tudo bem? Então, área da base grande mais raiz do produto entre a área da base grande e a área da base pequena, ok? Somado com a área da base pequena. Tá? Isso tudo vai dar o volume do tronco da pirâmide, beleza? Vamos falar agora de uma parte que o Enem tem cobrado bastante, pessoal, que é a questão da planificação de alguns sólidos. Bom, primeiro deles, cubo ou hexaedro, tá? O que acontece com o cubo? Quando eu pego esse cubo e planifico, eu abro ele para 6 quadrados, mais ou menos desse tipo aí que você está vendo nesse desenho, beleza? Então a planificação é pegar aquele sólido e abrir, tranquilo? Beleza. Vamos mais um exemplo aqui. Prisma de base triangular. Pessoal, se eu pegar esse prisma de base triangular, pessoal, é aquele telhadinho, sabe? Telhadinho daquelas casinhas assim, coloniais, assim. Então, se eu pego esse prisma e abro, olha o que acontece. Vai ficar as duas bases que são os triângulos, ok? O de baixo e o de cima. E na lateral que são 3 retângulos. Olha como é que fica ali, beleza? Vamos lá, galera, mais umzinho. Cilindro. O cilindro, quando eu planifico, olha lá o cilindrinho. Quando eu planifico ele, ficam 2 círculos e um retângulozinho, beleza? E o mais importante, que eu acho que talvez seja o mais complicado de enxergar, quando a gente fala do cone. Pessoal, quando eu tenho cone, a planificação do cone vai ser um setor circular, uma parte de uma circunferência para lateral. E na base eu tenho um círculo. Então, na lateral eu tenho como se fosse um pedaço de um círculo. Vamos lá, galera. Agora vamos falar do cilindro. Bom, a planificação do cilindro vão ser, ó, na base, um círculo, outro círculo, embaixo e em cima, e lateral um retângulo. Beleza? E talvez o mais importante do que eu coloquei aqui pra vocês, que é a questão do cone. O cone é um probleminha, tá? Vamos pensar aqui comigo. Bom, o cone... Quando eu abro esse cone, né, planifico esse cone, vai ficar na lateral dele, em volta do chapéuzinho, como se fosse uma parte de uma circunferência. Um setorzinho de uma circunferência. E na base, que é o círculo, aparece o círculozinho. Então vai ficar esse desenho aqui que você está vendo. Beleza? Bom, o que mais que eu tenho que observar? Pensa comigo só. E se eu fizer um corte paralelo à base? O que acontece? Vai aparecer aquilo que a gente viu anteriormente, que é o tronco do cone. Tronco do cone. Vê só. Eu separando, eu fico com o cone na parte superior e o tronco embaixo. Por que eu fiz essa separação? Porque eu quero que você enxergue como é que é a planificação dessa parte do tronco do cone. Beleza? Vamos ver como é que vai ficar lá. Quando eu pego aquele tronco e abro, olha o que acontece. Na parte de baixo, fica um círculo grande. Na parte de cima, porque eu cortei, ficou outro círculo um pouquinho menor. Já é? E na lateral era um setorzinho. Só que ele vai ficar, não vai ficar reto na parte de cima e na parte de baixo a gente já tinha visto que não era reto.
Então, quando eu pego esse setor e faço esse corte, vai ficar uma curvinha na parte de baixo e uma curvinha na parte de cima, naquele formato do desenho. Beleza? Beleza. Bom, vamos agora para alguns exercícios. Essa questão número 1 caiu no Enem. Olha só o que ele falava. Vamos lá. A figura seguinte mostra um modelo de sombrinha muito usados em países orientais. Olha o modelo lá. Essa figura é uma representação de uma superfície de revolução chamada de... Pessoal, primeiro, vamos lá. Ele falou aí superfície de revolução. Por que é uma superfície de revolução? Ele fala isso porque se você pegar um triângulo e fixar um triângulo e girar em torno de um eixo, surge exatamente essa figura. Então, cara, essa figura que tu tá vendo, ele é um cone. Beleza? Alternativa certa, letra E. Questão facinha. Facinha, né? Beleza? Questão número 2, caiu no Enem. Vamos lá, olha o que ele fala. Maria quer inovar em sua loja de embalagens e decidiu vender caixas com diferentes formatos, beleza? Nas imagens apresentadas estão as planificações dessas caixas. Então tem 3 caixinhas aí que tu tá vendo. Bom, quais serão os sólidos geométricos que Maria obterá a partir dessas planificações? Vamos lá. Pessoal, de cara, a primeira é fácil de enxergar, é um cilindro, beleza? Circunferência, círculo embaixo, círculo em cima e aquele retângulo na lateral. Bom, o segundo, observa comigo. Lembra que eu falei do prisma? Eu falei assim, pô, prisma são dois polígonos iguais, paralelos, beleza? E na lateral eu tenho retângulos. Opa, então esse aqui, o segundo vai ser um prisma de base pentagonal, beleza? E por último, eu tenho aquele ali, que é uma pirâmide. Se você pegar os 3 triângulos um pouquinho mais escuros e subir, vai formar exatamente uma pirâmide de base triangular. Então, alternativa certa, letra A. Beleza? Mais uma questãozinha de planificação. Vamos para o exemplo número 3, pessoal. Exemplo número 3, caiu no Enem 2013. Tá vendo? Tá caindo todo ano, né? Um cozinheiro especialista em fazer bolos utiliza uma forma de formato representado na figura. Tá aí. Todo mundo tem um desse em casa. Nela, identifica-se a representação de 2 figuras geométricas tridimensionais. Essas figuras são... Pessoal, observa na parte de dentro que eu tenho uma espécie de um cone, um tronco de um cone. Vê se não é isso, na parte de dentro. Né? E na parte de fora, como se estivesse descendo, outro tronco de cone. Outro tronco de cone. Então, outro tronco de cone. Então são 2 troncos de cones. A alternativa correta, letra D. Vamos ver lá. Isso aí. Muito bem. Vamos para outro exemplo? Essa questão também caiu no Enem. Observa que cai com uma certa frequência. Essa é legal. Vamos lá. Um sinalizador de trânsito tem o formato de um cone circular reto. Já vimos isso. O sinalizador precisa ser revestido externamente com um adesivo fluorescente, desde a sua base do cone, até a metade de sua altura. Então pensa comigo só, lembra aquele cone que fica na rua? Imagina que eu quero revestir até a metade, revestir ele até a metade da sua altura. Para a sinalização noturna, tá bom, isso é bobeira, vamos lá. O responsável pela colocação do adesivo precisa fazer um corte no material de maneira que a forma do adesivo corresponda à parte da superfície lateral a ser revestida. Ou seja, ele quer saber qual é a figura que eu tenho que colocar, qual é a figura que eu vou pegar para poder colocar em volta do cone. Qual alternativa tu acha que é certa? Manu, fala pra mim qual é a certa. Letra E, letra E. Ah, moleque bom. Letra E. Por quê? Olha só. Quando eu falo na lateral, lembra que a lateral do cone só, vai ser um setor. Se é um setor, o finalzinho dele vai ser assim, ó. Beleza? Se eu faço o corte nesse cone, também vai ter que seguir esse raciocínio. Então, a alternativa certa, letra E. Olha lá nos primeiros slides que tem lá o tronco do cone. Beleza? Letra E. Bom, vamos agora começar a fazer uma outra questãozinha. Exemplo número 5. Vamos lá para o exemplo número 5. Caiu no Enem 2016. É comum os artistas plásticos se apropriarem de entes matemáticos para produzirem, por exemplo, formas e imagens por meio de manipulações. Um artista plástico, em uma de suas obras, pretende retratar os diversos polígonos obtidos pelas interseções de um plano com uma pirâmide regular de base quadrada.
Beleza. Então imagina lá, uma pirâmide de base quadrada. Ele começa a fazer vários cortes nessa pirâmide e quer saber quais figuras podem aparecer ali, beleza? Bom, vamos direto aqui pro desenho, porque eu acho que o desenho vai ajudar. Primeiro desenho, pode aparecer um triângulo. Olha lá, eu fiz o desenho de uma pirâmide e fiz um corte. Quando eu fiz esse corte, a figura azul que formou é um triângulo, beleza? Mais uma figurinha que pode aparecer. Eu posso pensar num quadrado, desde que a base seja um quadrado e esse corte que eu faço seja paralelo à base. Olha lá, um quadradinho. Então até agora eu tenho um triângulo e um quadrado, beleza? Mais uma figurinha. Olha lá, quando eu faço um corte que não seja paralelo à base, vai surgir esse trapézio. Olha lá, tranquilo? Então eu já tenho triângulo, quadrado e trapézio. Bom, agora eu tenho outras duas figuras. O quadrilátero irregular, beleza? Se esse corte não for feito de tal maneira que as laterais fiquem iguais, é só um quadrilátero. E por último, um pentágono, que é a última figura que a gente fez aqui, beleza? Então, triângulo, quadrado, trapézio, um quadrilátero qualquer, né, o irregular, e um pentágono. Alternativa certa, letra E. Essa questão... De Manuel. Isso, de Manu, isso aí. Sabe nada de matemática. Vamos lá. Bom, vamos lá, galerinha. Vamos fazer a questão número 6, que caiu no Enem 2016. Um petroleiro possui reservatório em formato de paralelepípedo retangular com as seguintes dimensões: 60 metros de comprimento, 10 metros de largura e 10 metros de altura. Com o objetivo de minimizar o impacto ambiental em um eventual vazamento, esse reservatório é subdividido em 3 compartimentos, A, B e C, de mesmo volume, por 2 placas de aço retangulares com dimensões de 7 metros de altura e 10 metros de base. Beleza, olha o desenhozinho aí. De modo que esses compartimentos são interligados conforme a figura. Beleza, tranquilo. Assim, caso haja um rompimento no casco do reservatório, apenas uma parte da carga vazará. Tá, então o que ele está querendo dizer é o seguinte, pessoal. Se por acaso rolar um rompimento na parte A, ele consegue fechar as outras duas partes e só vaza aquela parte A. Tudo bem? Mas toma cuidado, tá? Por quê, pessoal? Você observa que essa placa não vai até o final da altura total. Ela só vai até 7 metros, tá? Então tenta visualizar. Se rolar um problema na parte A, vai vazar todo aquele líquido do A e ainda vai vazar essa parte superior de todo mundo. Então vai ficar apenas com o reservatório B e o reservatório C com as alturas de quanto? De quanto? 7 metros. Tudo bem? Beleza. Vamos lá. Suponha que ocorra um desastre quando o petroleiro se encontra com sua carga máxima e ele sofre um acidente que ocasiona um furo no fundo do compartimento. Para fins de cálculo, considere desprezíveis as espessuras das placas divisórias. Após o fim do vazamento, o volume do petróleo derramado terá sido de... Bom, vamos pensar aqui um pouquinho. Eu tenho como calcular o volume total desse reservatório, beleza? Como é que eu calculo, pessoal? Eu botei a figura para ajudar. Volume total do reservatório vai ser 60 metros de comprimento, vezes 10 de largura, vezes 10 de altura, que daria um total de 6.000, ou 6 vezes 10 ao cubo, beleza? Bom, metros cúbicos. Eu posso agora pensar quanto que ficaria no reservatório depois que vazou em um dos pedaços. Ou seja, o reservatório ele foi dividido em 3 partes. Se vazou nesse pedacinho, eu tenho como descobrir quanto vai ficar de volume, porque vai ser 2/3 do reservatório, com uma observaçãozinha só. Vai ficar 2/3 do reservatório, mas lembra da altura? A altura das placas não corresponde a 10 metros, e sim a 7. Então, quando vaza esse pedacinho aqui no A, só um pedacinho. Quando vaza no A, eu vou ficar com B e vou ficar com C, mas com as alturas de 7 metros. Bom, então qual vai ser a conta para a gente calcular o volume do que fica? 2/3 da base, que é o comprimento, que é 60, vezes a largura, que é 10, e a altura, que é 7.
Isso é o que fica, tudo bem? Altura 7, não 10. Multiplicando 60 vezes 10 vezes 7 vezes 2/3, eu encontro 2,8 vezes 10 ao cubo. Então agora eu tenho, olha só, o volume total, que é 6,06 vezes 10 ao cubo. E eu tenho o volume que fica depois que vaza. Vazou, vai ficar só a parte do B e a parte do C, que deu 2,8 vezes 10 ao cubo. Então, pessoal, o volume que ele está pedindo é o volume que vazou. Então eu vou fazer o volume total menos o volume que pode ficar em B e pode ficar em C. Beleza? Bom, então é só pegar o primeiro e diminuir do segundo. Foi o que eu fiz lá, ó. 6 vezes 10 ao cubo menos 2,8 vezes 10 ao cubo. Então, subtraindo 6 do 2,8, 3,2 vezes 10 ao cubo. Beleza? Alternativa certa, letra D. Vamos lá, galerinha. Vamos fazer então a questão número 7, que caiu no Enem. Vamos lá contigo, vamos lá. Um porta-lápis de madeira foi construído no formato cúbico, seguindo o modelo ilustrado a seguir. O cubo de dentro é vazio. A aresta do cubo maior mede 12 centímetros e do cubo menor, que é interno, mede 8 centímetros. Qual é o volume de madeira utilizado na confecção desse objeto? Pessoal, pensa contigo aqui. Olha só, eu tenho um cubo grande de 12 centímetros de aresta e quero retirar dele um cubo de 8 centímetros de aresta. Beleza? Então como é que eu vou fazer isso, pessoal? Ó, eu tenho aquele volume, um cubo de 12 centímetros de aresta e retiro um outro de dentro. Então basta eu pegar o volume do total desse cubo maior e diminuir o volume do cubo menor. Eu tenho esse cubo de 12 centímetros de aresta e retiro um outro cubo de aresta 8, é só fazer o volume do grande menos o volume do pequeno. Vamos lá, vamos ver como é que faz a conta. Olha lá, volume do cubo maior menos o volume do cubo menor. Pô, mas o volume de um cubo é aresta ao cubo. Então basta eu pegar 12 ao cubo menos 8 ao cubo. Pessoal, 12 ao cubo é 12 vezes 3. Como assim? Como assim? Tá errado, tio Fábio. Tá errado mesmo, tá errado, eu sei. 12 ao cubo é 12 vezes 12 vezes 12. 1728. 8 ao cubo é 8 vezes 8 vezes 8, que vai dar 512. Subtraindo 1728 de 512, tu vai chegar na incrível marca de 1216. Alternativa correta, letra D. Beleza, galerinha? É isso aí. Por hoje tá ótimo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Se gostou, dá aquele like, beleza? E não se esquece de se inscrever no canal, beleza? Pessoal, se inscreve no canal, compartilha, dá moral pro tio Fábio, pro tio Manu, beleza? Um beijo, galera. Até o próximo. Valeu!